Você já ouviu aquela passagem da história de Jesus de Nazaré, em que ele estava em uma determinada aldeia, levando a mensagem do Evangelho, a palavra do amor, para uma multidão de pessoas, e que a uma determinada hora ele despede os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus apóstolos, manda que eles vão adiante dele num barquinho, não é? Provavelmente os rapazes deixaram uma canoazinha para ele ir depois. Mas ele diz, não, vão, depois eu vou. E aí fica e conversa gentilmente, despede a multidão e fica só. E sobe um monte que tinha ali naquele lugar e conversa com o Pai. E ele fica horas conversando com o Pai, porque a oração de Jesus ela não tem dúvidas, não há dúvidas. Em mim há dúvidas. Quando eu oro de forma parcial, porque não sou íntegro, inteiro na minha fé. Mas de Jesus não, ele e o Pai são um só. E ele fica ali orando e os discípulos vão adiante no barco. E lá na quarta vigília da noite, o barco sendo atingido por fortes ondas e vento contrário, os discípulos se apavoraram vendo aquela situação. E olha que a maioria deles eram homens experimentados com o mar, né? Com tempestade no mar, essa coisa toda. Mas se aperrearam por verem que a situação estava difícil. E Jesus resolve caminhar. Eu acho que deixa o tal do barquinho lá e eles estão, vou andando, vou ao encontro deles, eu vou caminhando. E vai caminhando sobre as águas em direção a eles. Curiosamente, quando eles o veem, eles entram num pavor, começa aquela gritaria, meu Deus, é um fantasma e tal, e aquele pavor, desespero. Mas Jesus diz, não temais, sou eu, tenham bom ânimo, sou eu. E aí Pedro olha para ele e diz, Senhor, se és tu, permite que eu ande também sobre as águas aí ao teu encontro. E Jesus diz, vem Pedro. E Pedro foi, caminhando sobre as águas, até o momento em que ele duvida, ele presta atenção nas circunstâncias, no absurdo do que ele está fazendo, que é andando sobre as águas, e ele se apavora e perde o foco em Jesus e começa a afundar. E aí se desespera, começa a gritar, Jesus puxa ele pelo braço, diz, homem, por que você duvidou, homem de pouca fé? E sobe ele e Jesus no barco. E o mar se faz calmo, como um tapetezinho, bem calminho, no mesmo momento. Que história fantástica, não é? Um homem tendo domínio sobre os elementos da natureza, caminhando sobre as águas. Nós vivemos momentos em que o mundo todo atravessa essas águas contrárias com o pavor de um ser invisível que conseguiu mudar a face do planeta, as ordens de trabalho, toda a ordem mundial foi mudada, está sendo mudada por meio desse vírus que assola o mundo. Mas lembrem-se que no meio das tempestades, dessa tempestade e de outras tempestades que porventura virão, Jesus de Nazaré caminha sobre as águas em direção a nós. Mesmo que nós venhamos a ficar desesperados
com o barulho das ondas, com os ventos contrários, com a realidade acachapante dessa realidade de destruição, de morte, com essas manifestações de morte, Jesus caminha sobre as águas em direção a nós. Ele quer nos dizer: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. E Ele vai entrar no barco da nossa vida. Ele prefere entrar no barco da nossa vida conosco. E vai fazer assim para as circunstâncias. E tudo se faz calmaria. Tenha fé nessas palavras. Tenha bom ânimo. Tenha esperança. Aproveite esse período para temperar o seu coração com amor, para ressignificar as suas ideias. Pense nas palavras de Jesus: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ok? Beijo para vocês.